Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Muito obrigado mais uma vez. Vocês que nos acompanham estão aí, né, na expectativa, Sempre. esperando mais um episódio que com certeza trará aí muito conteúdo e muito conhecimento para todos vocês. Isso aí. Agradecer também nossos parceiros, né, Gi? Patrocinadores que permitem aí o nosso canal ser mantido no ar. Quem são eles, Gi? É isso aí, gente. O nosso muito obrigado à Imper Solutions, ao IDD, à Procrio, à Suprema e à Soncini. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por permitir aí, né, manter o nosso canal no ar. E dando continuidade, esse ano a gente está falando bastante sobre condomínios, hein, Gi? Sim. Demanda alta, né? Com certeza. Cada vez mais surgindo novos empreendimentos. Novas oportunidades, Exatamente. Né? Também vendo a necessidade também. Crescimento de profissionais não tão qualificados que é um para problema. Então, por isso a gente tem explorado bastante esse assunto, trazendo aí especialistas, né, referências no mercado condominial para discutir aí com a gente. E hoje, né, dando continuidade, a gente vai falar, pessoal, de reforma, escopo e assessoria técnica em condomínios. Claro, trouxemos especialistas, né? Sempre. Quem tá com a gente hoje, Gi? Eu acho que hoje talvez ela já merece uma carteirinha, né? Já tá de carteirinha, já é veterana, né? Eu acho que já temos uma veterana na mesa, Temos uma veterana pessoal. hoje, gente. A mesa hoje está cheia novamente. Isso aí. Bom, hoje nós temos aqui ela, que é arquiteta, ela é pós-graduada em gestão ambiental, ela é especialista em acessibilidade, e vocês também já a conhecem. Arlete, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, Arlete. Muito que prazer obrigada, ter muito você obrigada. aqui Carteirinha, novamente. Veterana já tem carteirinha. Já me sinto aqui top. Já se sente em casa, né? Total. Eu agradeço muito, viu, estar aqui, Nós que esse agradecemos. convite. Sempre uma aula com a Arlete. Muito obrigada, Arlete. E o nosso próximo? segundo convidado. Eu entregando já, né? Tudo bem, mas vamos lá. Bom, o nosso próximo convidado, gente, ele é estreante aqui no nosso canal, mas ele é engenheiro civil, ele tem mestrado em arquitetura e urbanismo. Que coragem. Completo, hein? Aquela coragem, né? Engenheiro com mestre em arquitetura, top, completo. Ele é professor na FAP há 14 anos e ele é professor instrutor no Secov também há mais de 16 anos. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu ia falar professor Ricardo. Eu não falo professor, eu falo professor. Aliás, eu sempre falo que não sou eu, né? Os caras ficam procurando professor, não sou eu. Bom, enfim. Na hora que falou professor da FAP, instrutor, falei, ai meu Nossa, Deus, para. ai que responsa. Então, né? A mão já treme assim, né? Igual Não, o que esse cara tá fazendo aí? Bom, enfim. Mas muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui sempre para colaborar. Acho que é um prazer estar com vocês. Embora eu seja o mais novo aqui no programa, né? Eu sou o mais velho, óbvio, tá certo? Né? Engenheiro vintage, né? Ela esqueceu de falar, mas enfim. É o vintage. Deu ênfase. Bom, enfim. Mas vamos lá. Prazer. Muito bom ter vocês aqui para contribuir com a gente aí num assunto tão importante, né, pessoal? E que realmente falta aí conhecimento, inclusive da nossa classe, né? Dos profissionais aí bastante, né? de construção civil. Eu queria fazer um adendozinho só. À vontade. Arlete, se me permite, né? Como você já é veterano, deixar o Ricardo contar um pouquinho aí de como que ele embarcou aí nessa jornada toda aí de engenharia, né? Com certeza. E na parte condominial. É, isso aí. Contar um pouquinho Bom, pra aqui nós. tem tempo para gravação, né? Então, Olha, ela vai com isso. contar a história. Como é que isso aconteceu? Bom, como é engenheiro vintage, tem muita história para rolar. Mas eu sou engenheiro civil FAP em 1981, né? Jurássico, enfim. E depois de lá, eu trabalhei muito com a parte de construção civil, e quando eu tinha 10 anos de formado, eu comecei a trabalhar com engenharia de avaliações e perícia de engenharia. E de lá para cá não parei, não larguei mais isso, né? E num determinado momento de carreira, eu fui parar numa incorporadora, começando com engenharia de avaliações, depois entrei na incorporadora, gerenciando empreendimentos, que eram justamente o passo anterior, né? A gente sempre dá curso, a gente fala da gênese, né, do condomínio. Como é que ele nasce? Ele nasce através de uma incorporação imobiliária. E aí, como todo bom profissional, fui pinçado fora, né?
E aí saí no mercado, naquela época era no começo dos anos 2000, era 2006, eu acho. E a gente sempre sai do emprego achando que você é notório, né? Aqui são os notáveis, né? Lá você era notório. Mas depois o mercado é feroz, né? E aí dentro dessa minha expertise, eu vou bater na porta Primeiro bati na porta do Secov. Falar, pô, eu tenho um conhecimento de incorporação imobiliária, será que eu não posso participar como sócio técnico? Aí entrei lá no Secov. E comecei a enganar os outros. Desde 2006, comecei a fazer palestra, depois fui fazer curso e fiquei lá. Até hoje estou lá. Doa quem doer, né? Então é sempre assim. Depois fui bater na porta da FMU, né? No coordenador de negócios imobiliários que existia lá. Legal. Aí bati na porta, consegui enganar os outros também, novamente, através de uma palestra, e virei professor da FMU. E migrei depois dentro da FMU para a pós-graduação em Engenharia de Avaliações e Perícia de Engenharia. Mas no Secov comecei a fazer a carreira dentro de palestras e cursos no ambiente condominial. E aí uma coisa puxa a outra, a gente foi trabalhando cada vez mais nesse ambiente de condomínios, que hoje eu entendo, né, como eu estava no passado, né, que existe muito mais oportunidade para nós profissionais, tá? Cursos mais com especialização, isso que a terminologia agora é engenharia condominial, sim, que a gente chama de engenharia de manutenção, enfim, cada vez se especializando mais nesse nicho de mercado. Por quê? Porque está crescendo muito, né? Sem dúvida nenhuma. E aí está aqui a nossa arquiteta, né, para falar em termos de urbanismo, e cada vez mais a gente tem edificações coletivas. Sim. Então, essas edificações coletivas, queiram ou não, a gente sofreu isso na pandemia, enfim, tem que ter manutenção. Verdade. Né? O pessoal acha que é sempre tudo para sempre, e a gente vê lá no Secov, né, na Universidade Secov, que é uma universidade corporativa, o crescimento dos síndicos profissionais com o tempo. Né? Quer dizer, isso é benéfico, eu entendo, para nós, enquanto engenheiros e arquitetos e urbanistas, né? Porque o nome, né, o título é arquiteto e urbanista, enfim. Sim. E é óbvio que a gente não consegue regularizar tudo, tem muita falha na nossa graduação, enquanto por um lado a gente tem especializações, a gente tem muita falha na base, né, base, Ricardo? que é a graduação. Verdade. Né? Eu falo isso, posso falar isso na engenharia civil, Sim, não vou sim, nem sim. me arriscar na arquitetura e urbanismo, mas a gente vê isso. E às vezes o cara vai buscar, o cara é sempre o aluno, né? Eu sempre Sim. falo o cara, tá? Depois edita, corta, né? Enfim. Não, tranquilo. Não, o cara tá tudo bem. Então, ele faz uma faculdade, uma graduação em engenharia civil, e depois ele almeja suprir as lacunas da graduação num curso de especialização que às vezes nem é tão bom assim, Sim. mas pelo menos ele vai ter uma titulação de especialista, né? Então eu vi e passei isso. Isso às vezes até desmotiva a gente enquanto professor, que é isso que eu senti lá na FMU, porque não tem uma reciprocidade do profissional, né? A gente se esforça para que ele se especializa, Verdade. mas não tem uma reciprocidade. Então eu acho que acho é péssimo. Mas enfim, eu entendo que tem essas duas pontas ainda. Sim. Hoje, cada vez está melhorando mais. Você vê esses canais aqui que a gente tem de comunicação, a gente traz conteúdo, né? Traz conteúdo e tem que ter visibilidade. Sim. Não adianta nada a gente trazer conteúdo se ninguém vai ver. Né? Exatamente. Porque o pessoal prioriza as bobagens do que o conteúdo sério, né? Enfim, mas estou aqui, sou esperançoso. Divulgaremos muito, e o pessoal aí, né, que a gente sempre fala, não só assistam, mas curtem e compartilhem. Com certeza. Exatamente. Com Acho certeza. que coisa boa, Importante. dica boa é dica compartilhada. Não adianta ficar para si, né? Exato. Inclusive tem até um provérbio chinês, né? Você tem a responsabilidade do conhecimento, a responsabilidade maior é passar esse conhecimento. Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Não, mas tem uns caras metidos a besta aí. Bom, enfim. Tem. Foi um desabafo. O que mais tem a gente... Segurando a informação. Mas a gente sempre fala que a rede social ela é muito boa, né? Mas desde que você saiba filtrar e utilizar de maneira correta. Porque tem muita informação boa, mas também tem muita informação ruim. Tem muita baboseira, né? Muita gente falando aí que não sabe. Esse ambiente, de engenharia de avaliações, nem tanto, mas perícia de engenharia, que aliás, depois até preciso falar, eu já vou fazer um parênteses aqui,
que existe uma norma de perícia de engenharia na Sim. construção civil, que está em revisão e que vai interferir com nós, engenheiros, arquitetos e urbanistas, e com o mercado condominial, Condominial. sim. Tá? Por quê? Vamos ter as Dica interfaces. importante, ó. Né? Tá vendo? Dica. É isso Né? aí. Já fiquem ligados aí, profissionais, ó. Norma de Norma perícia em revisão. NBR 13752. Qualquer um de nós pode participar. Está em consulta nacional, na segunda Legal. reunião de consulta nacional. Consulta. Qualquer um de nós vai lá, se cadastra no site da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e participem da elaboração de normas. Sim. É trabalho voluntário, mas a gente fica sabendo se vai sair bobagem ou não. Exatamente. Tá? E Porque tá nós ali para estamos lá. defender, para agregar, né? Porque a norma tem que Exatamente. agregar a engenharia, não Não atrapalhar, contrário, né? não atrapalhar. Minimizar, né? Porque vai mudar Exatamente. toda essa terminologia de laudos, entendeu? Ah, olha só. Vão ter agora, nós vamos ficar muito mais seguros com relação à contratação, porque nesse mercado de condomínio, por exemplo, o síndico contrata um engenheiro para assessorar, um arquiteto para assessorar, e acha que o cara vai fazer tudo. É E não é, verdade. ele tem uma limitação de escopo. Sim. Exato. Então, isso vai estar definido nessa Que beleza, revisão isso é da norma. ótimo. Será tá? que a gente Isso é ótimo. vai tirar uns marqueteiros? Aquelas... Com Porque certeza. tem muito marqueteiro que vai Com lá e faz tudo, certeza. né? O famoso Porque, engenheiro bombril. Às vezes Isso. o síndico acha que ele vai resolver tudo e temos muitos engenheiros que acham que são especialistas em tudo, né? Tudo. E não Não, é bem por aí. preciso de ninguém. é, não é? exato. E uma Exatamente. utilidades. Bom, pessoal, né? Assim, desabafos à parte. A gente A adora, idade né? adora. Polêmicas e Polêmica desabafos é é com a gente mesmo. Isso aí. Entrando aqui na nossa pauta, né? Inclusive, né? É um tema assim polêmico, a questão de reformas, escopos, contratações. A gente já falou um pouco de contratações aí de serviços no episódio junto com a Kelly também, né, Sim. pessoal? E é sempre uma polêmica, né? Assim, vamos fazer uma reforma num condomínio, né? Por onde eu começo? Eu atuo muito com a parte de impermeabilização, e muitas vezes a gente é chamado para, olha, a gente está com um problema de vazamento, será que você pode vir aqui dar uma olhada, como que a gente corrige e tudo mais? Geralmente lá no térreo, né? Áreas de lazer do condomínio, a gente vai lá, dá uma olhada, cobertura, mas principalmente lazer, o pessoal, né, é comum, né, os condomínios, a arquiteta aqui que me corrija, que querem aí mudar o paisagismo, né, ou alterar, olha, a gente queria um espelho d'água aqui, a gente queria tirar esse jardim daqui, pôr um playground. E aí, realmente, quando a gente vai fazer as conferências, né, quando o condomínio tem projeto, dependendo da idade, muitas vezes houve uma alteração naquela área comum, né, mas sem uma devida análise técnica, né, muitas vezes, tirou um espelho d'água e colocou um playground, aí tá vazando, furaram a impermeabilização, só colocaram lá as muretas, instalaram os equipamentos. Estou citando exemplo da impermeabilização porque é o meu dia a dia, mas a gente sabe que ocorre em N tipo de serviços, né. E aí eu gostaria de entrar nesse assunto, né, trazendo para vocês como que é o processo correto, né, como funciona. O condomínio quer fazer uma reforma de área comum, quer mudar o layout, a arquitetura. Qual que é o processo, né? Como que o síndico, os condôminos, eles devem proceder para que tudo saia corretamente e funcione depois corretamente, né? Na medida do possível, né? Você quer conversar, por gentileza? Pode ir, conversar. Não, eu insisto. Bom, só fazendo uma partezinha com relação à À vontade, impermeabilização, né? Porque eu acho que é 99% das interferências que a gente faz e causa diretamente Vazamento. o problema de impermeabilização, né? E é fato. Fato é que a gente pontua, a gente sinaliza a necessidade de uma avaliação técnica e pouco se faz com relação a isso, né? Então, às vezes, não é nem mexer muito no lazer. Às vezes nós trocamos os acabamentos, né? E detectamos falhas já com uma pré-análise, uma avaliação. E o síndico, principalmente o síndico orgânico, ele não tem a noção exata, ele acha que isso é um custo e na verdade, não sabe que isso é um grande investimento de problemas futuros, né, na isenção de problemas futuros. Então, então isso é um problema muito sério, realmente, e a gente precisa pontuar, a gente precisa realmente focar nessas adequações, né, para a gente não ter problema. Bom, com relação a como começa, né? Então,
Primeiro é uma avaliação do local, né? O plano de necessidades, o que realmente o condomínio precisa, né? Efetivar em termos de alteração e manutenção. E com isso, então, se faz uma vistoria. Dessa vistoria é gerado um laudo com as especificações para os técnicos responsáveis, para os executores responsáveis, e isso geralmente é ministrado por um responsável, um engenheiro, um arquiteto. Um responsável técnico, técnico, né, Arlete? né? Muito bom. Um CRAU, um CREA ou um CAU, né? E para então definir, determinar, e é até uma questão mesmo orçamentária, né? Para que haja uma adequação perante o condomínio para uma execução feliz, né? E adequada. Do custo-benefício. A análise do custo-benefício. Ou menos exatamente. problemática, né? Ou menos problemático. Eu citei a ímpar, que nem eu falei, porque é meu dia a dia, mas muitas vezes a gente vê jardim, então assim, não só a questão da infiltração, mas sobrecarga, né, colocar ali terra, vegetações, muretas que não estavam previstas inicialmente. Nossa, acontece muito isso. Muitas vezes até dentro ainda do período de garantia, que aí eles acabam se prejudicando porque perde a garantia, né, nessa alteração, assim, sem ter, né, tudo ali muito bem alinhado. Mas muito bem colocado aqui pela Arlete, importantíssimo a gente ter a contratação de um profissional, pessoal, um responsável técnico para fazer essa reforma, né, Ricardo? Deixa eu pegar o ganchinho aí. Ontem eu estava dando aula justamente sobre isso, né? Que a gente, quando nasce o condomínio, ele nasce justamente na incorporação imobiliária e tem um projeto legal lá que você vai apensar esse projeto para atender a legislação, a lei de incorporação imobiliária. Então tem até o artigo 32, enfim, não vamos entrar em lei aqui, da 4591, porque me chamam de sopa de letrinha. Enfim, É bom que a gente aprende. Eu já anoto aqui. então existe uma lei federal que regra a incorporação, enfim, e lá tem o artigo 32 que tem uma série de documentos técnicos que precisam ser juntados para formar o memorial de incorporação. Aí nasce o condomínio, enfim, como negócio. E um desses documentos é o projeto legal, ou o projeto da prefeitura, porque quem dita a regra no município, no Brasil, é a cidade, né? Tanto na legislação urbanística quanto na legislação edilícia, né? E nesse projeto existem responsabilidades técnicas, então nasce daí. Tem uma atividade técnica que é a elaboração do projeto, então tem lá um responsável, e tem outra atividade técnica que é a execução, tá? E aí só fazer um ganchinho, né? Se eu tenho uma atividade técnica, que é projeto, e uma atividade que é execução, isso vai migrar lá na frente para a reforma, tá? Uhum. Então só para a gente fazer um spoiler, Legal. né? Spoiler da reforma. Enfim, e essa responsabilidade técnica assumida por profissionais habilitados, nós estamos falando em ambiente de construção civil, nós temos engenheiros e arquitetos urbanistas. Tem atividades também que saiu, né? Os arquitetos saíram do Confea, foram para o CAU, né? Isso. O engenheiro, eu falo sempre da engenheirada, né? A engenheirada emite a ART, certo? Que é a anotação e responsabilidade técnica. A arquitetada, o registro de responsabilidade técnica. E tem o termo de responsabilidade técnica, que são dos tecnólogos, né? O técnico em construção civil, etc. e tal, porque eles migraram também, saíram do conselho. Né? Então é um outro documento de responsabilidade técnica, né? Cada um no seu quadradinho, né? Quadrado, né? Então cada um vai, dentro das suas competências, vai atuar nesse sentido. Anos atrás, né? Alguns anos atrás, eu discuti com o CREA e discuti com o CAU, justamente no ambiente de impermeabilização. Olha só. Então, nesse ambiente de impermeabilização, a Leti não gosta muito que eu fale sobre isso, tá? Então, deixa eu tampar o ouvido, Arlete. Você não vai ficar de mal. Não fica de mal. Vai. Existe uma atividade técnica, no caso da impermeabilização, de projeto, especificação, enfim, e tem a atividade técnica de execução da impermeabilização. O pessoal de arquitetura e urbanismo, eles têm competência técnica, ou têm uma atividade, projeto, especificação. Nós temos muitos arquitetos e urbanistas aí que fazem especificação de impermeabilização e projetos e assim vai. Só que na atividade técnica, execução,
isso compete único e exclusivamente ao engenheiro. Olha Então, só. se eu tenho um arquiteto e urbanista responsável pela execução de uma impermeabilização, isso não existe. Não está na RRT dele. Isso foi uma discussão que eu tive no passado com o CREA, obviamente, o CREA vai cair de pau, e o qual quis sair pela esquerda. Falando, não, ele emitiu uma responsabilidade técnica na execução de reforma, que é o que acontece muito também com colegas nossos com relação à assunção de responsabilidade técnica. Então, você contratou o cara para quê? Né? Qual que é o Então, escopo do serviço qual o dele, né? escopo do serviço? Então, já começa o profissional errando. Exato. Porque às vezes ele tem que ser responsável pela execução e ele está colocando como um gestor da obra ou com fiscalização. Quer dizer, ele mesmo está mal intencionado tecnicamente Exatamente. ou mal informado. Informado. Né? E às vezes é mais mal informado do que mal intencionado. Né? Às vezes o cara não quer assumir aquela responsabilidade também e coloca lá uma atividade errônea. E todo leigo pode ver no campo observações que a gente tem, tanto na RT quanto na RT, o que o cara vai estar fazendo? Está desenvolvendo o quê? Principalmente lá na frente, o spoiler de novo, o que ele vai fazer numa reforma, que tipo de serviço ele vai fazer. Então, eu acho que é nesse sentido aí. É nesse sentido também que quando um arquiteto ele tem o contrato como gestor, e é o meu caso, eu contrato os engenheiros para a responsabilidade de uma determinada execução, né? Então, acho que o correto é isso. Pode-se ter o gestor, mas como arquiteto, mas efetivamente não assumir aquela execução. Então, aí então, você faz uma responsabilidade. subcontratação. Subcontratação. Você vai. É uma equipe. Uma equipe com várias responsabilidades, que é o que começou lá na incorporação. Né? Exatamente. Eu tenho um profissional responsável pelo projeto, pode até ser o mesmo profissional, mas outra atividade de responsabilidade pertinente à execução. Sim. Né? Então, às vezes os nossos colegas, às vezes não sabem, né? Não sabem. A gente, eu pelo menos quando saí da faculdade, não sabia nada de CREA, né? De A ART. gente vai ou aprendendo com os nossos erros ou com dos outros, né? Você vai ver, Exatamente. nicho, Isso tem uma falha do próprio conselho, porque... na orientação, né? Então, porque divulgação. hoje Muito mais está, do conselho. né, do conselho, que se a gente paga, porque a gente paga. Sim. E o RT, deixa eu só falar dos engenheiros aqui, né? Não vou falar dos arquitetos. Não, Mas eu isso é sofro responsabilidade com eles, nossa. Responsabilidade. Quando se contrata um profissional, ele que vai pagar a RT. O que a gente vê em condomínio, às vezes o serviço custa 500 e o cara está falando que a RT custa 2.000. O que é uma grande bobagem. Porque é responsabilidade do profissional emitir o documento, né? Paz. Tá. Foi só um Mas tô desabafo. adorando. eu tô também. adorando. Um desabafo. O CREA, ele tá aparecendo mais agora nas Sim. mídias, né? Então, eu vejo que ele deu uma fomentada aí em Exatamente. vários pontos. e tudo Cursos, mais. capacitação, tá E é trazendo. muito O CAL eu não acessível. sei, assim, eu Não, não, o CAL não vejo muito isso. Bom, quem quis ir pro CAL foram eles. Bom, foi só um Bom, há desabafo. controvérsia. Enfim. Agora tá entendendo porque que a Kelly não veio. Ela falou, no dia 4 vai ser o Arlete e o Ricardo. Falei, olha, ela não quis ficar no meio da Então, Kelly, Kelly, estão de olho em você. Pois é. Ela fala, Eu tô entre os dois, né? Não, tem que ter arquiteto. Ricardo e engenheira tem que ter. Kelly. Exatamente. Tem que ter. Mas a questão da competência, né, das informações do CAL, né? Como eu tenho aqui, né, um envolvimento muito próximo com a engenheirada, Engenheirada. então a gente está esbarrando muito no CREA, mas eu vejo que o CREA ele dá uma assistência muito maior com relação ao CAL. Não estou reclamando, mas está havendo essa deficiência, né? Principalmente nas informações. Mas a gente chega lá. Sem dúvida. Ontem tinha um arquiteto em classe, que nós, engenheiros, nós temos desculpa, eu sempre faço parênteses. Nós, engenheiros, o CONFEA, que é o órgão federal, tem um convênio com a ABNT. Sim. A mútua também existe. A mútua, aliás, engenheiros, né? Arquitetos não estão mais Nós na não mútua. temos. A multa, não? É bom se filiar à multa, porque tem a parte lá quando você vai ficar velhinho, ou precisa de algum Tô empréstimo. filiada já, né? Exatamente. Fica ligado aí, porque às vezes a gente não sabe disso. Ô, Cal,
Né? Presta atenção. Ajuda a gente. O CAL. Ajuda a gente, né? E a gente tem um convênio, né? Nós, engenheiros, temos um convênio que a gente paga mais barata a norma, né? Sim. Eles descobriram isso anos depois, etc e tal. Porque a gente usa tanta norma, Verdade. Né? Na verdade, então nada mais justo do que a gente pagar. Do que ter um descontinho. Isso. E o pessoal do CAL não tem esse benefício, a gente ajuda. Tá certo? Não é verdade? Pensa para nós, a gente vai. Bom, enfim. A gente dá uma mãozinha. Não, mas é que muita gente não sabe disso. Né? Importantíssimo. Outra dica. Né? Outra dica. Altas dicas aqui, gente. Olha, do professor Ricardo. O da Mútua eu descobri na prefeitura, eu acho. Em alguma das secretarias lá no município onde eu moro. E aí o cara foi me dando dicas que a Mútua tinha isso, a Mútua tinha Tem linha de crédito, tem linha de crédito, tem linha para você montar lá o seu negócio. Exatamente. Tem uns negócios muito interessantes na Mútua. E a gente não sabe. Quer dizer, eu descobri isso com os arquitetos. Olha só, e eles nem... Quando eu fui fazer mestrado, só tinha arquiteto, né? Eu era um patinho feio. O que esse cara tá fazendo aqui? Mas tudo bem. Né? Mas fui aprendendo. Você tinha grupo para fazer trabalho? Não te excluíram dos grupos? Não. Eu era excluído de algumas, né? De alguns assuntos. Assuntos. O Ricardo tá chegando ali. Corta o assunto. Corta. Não fala nada. Fala que ele não entende. Enfim. Mas é muito legal trazer isso para destacar a importância, né, de uma reforma, né? O Ricardo trouxe aí muito bem a questão da incorporação para chegar, né? Tem o nascimento, tem ali toda a questão da execução, as responsabilidades técnicas e na necessidade de uma reforma, né? Seja para alteração de layout, ou seja, até mesmo em função de vencimento de vida útil, enfim. Sempre a gente tem que ter aí um responsável técnico, né? Um profissional para fazer essa análise, como a Arlete muito bem colocou, né, pessoal? E aí definir o escopo, direcionar se houver necessidade de outras contratações, né? Como ela mesmo mencionou aqui. Isso é muito importante que o pessoal que trabalha na gestão de condomínio, síndicos, gestores, zeladores, tenham também essa consciência, né, Gi? É isso aí. E aproveitando esse gancho, a gente falou de áreas comuns, né? E quando a gente passa para as áreas privativas, a gente adota o mesmo processo, mesmas normas? Então, posso falar? Claro. O cara fala demais, ainda bem que ele tá ruim da garganta, mas se o cara não tivesse ruim. Bom, enfim, a norma que rege isso é a 16.280, tá? Posso falar um pouco de engenheiria aqui? Claro. Só um pouquinho. Estamos num canal de engenheiros notáveis, só um pouquinho. A Arlete, que já está no meio dos engenheiros. Não, agora bom, enfim. Já estou dentro. O que aconteceu no mercado da construção civil ano passado, né? Existe uma norma que entrou em vigor em junho, acho que é junho do ano passado, 2023, que é sopa de letrinha de novo, é 17170, que é a norma de garantias, né? Que não só trata de garantias do incorporador e construtor, mas de prestadores de serviço da construção civil, né? Prestador de serviço de construção, né? Não tem nem o civil. E esta figura vai ser importante para o condomínio lá na frente, por quê? Porque eu vou amarrar garantias àquele que vai refazer a fachada, aquele que vai refazer a impermeabilização. Então, isso que a gente estava até discutindo com o pessoal de condomínios, né, com administradores, com síndicos, etc. e tal, é que tem agora mais uma ferramenta normativa para exigir garantia do prestador de serviço, coisa que não existia no âmbito normativo. Né? Então, a figura do prestador de serviço de construção, ela vai trazer um benefício que já existia, né, uma relação, que isso foi dado lá pela norma de desempenho, entre o incorporador, construtor, projetista, enfim, o prestador de serviço, que subempreiteiro, que a gente chama, e fornecedor, enfim. E agora nós temos essa norma agora porque tem um período de adaptação do mercado em relação ao ambiente normativo. Sempre existe, né? Sempre existiu isso. E isso inclusive, vai migrar primeiro nesse âmbito da incorporação e construção e depois para esse ambiente operacional, que é o condomínio em si, né? O uso e operação daquela edificação. Aí o que aconteceu? Essa norma, como ela trata de garantias, e quem tratava de garantias era 15.575, parte 1, essa norma mudou o anexo D da 15.575. Consequentemente, tudo que vinha atrelado a essa parte de desempenho e garantias mudou. Então, mudou a 14.037, que é aquela norma de manuais,
e estou falando de engenharias, tá? Uhum. Mudou a 5674, que é a norma de manutenção, né? Porque em função da norma de garantias, e mudou a norma de reformas, que O bom é é que já estão todas conversando em função dessa conversando, de né? garantia, né? Exatamente. Quer dizer, passou a ter um ambiente normativo que existia um interrelacionamento com essas normas, mas agora todo mundo agora estabeleceu um mesmo padrão, Ótimo. para não ficar vendido na situação, que às uma vezes faz acontece. uma coisa, aí a outra fala... "Ih, Não mas que e isso não agora?" aconteça. Não acontece. estamos totalmente isentos, Não tá. mas... Não tá, porque eu estou participando de alguns comitês lá na BNT, a gente, às vezes, mas não estava falado assim naquela norma. Por Não, que por que que nessa criam... tá diferente? Não, porque não tem porquê, cara. É só para complicar. Enfim, então essa interligação é importante. Então a norma de reformas, ela também trouxe esse vínculo com a norma de garantias. Então nas áreas comuns, nas áreas privativas, vale a mesma regra. Só que o pau é maior, né? O quebra-pau é maior. Por quê? Sim. Porque o cara acha que ele, de uma maneira simplista, obviamente, ele fechou a porta do apartamento dele, aqui é meu. Era o ponto onde eu queria chegar. Né? Não, Então- mas o apartamento é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser Exatamente. quebrar a parede, se eu quiser pôr uma árvore aqui dentro. Pois é. Ah, Quiser fazer já uma passei. Fazer uma piscina extensão da aqui, varanda para pegar mais sol. Exatamente. Enfim. Fazer uma piscina na Não. varanda. Quero né? quebrar essa parede estrutural, quero ampliar minha sala, não quero nem saber. E a banheira? A banheira, é verdade. Banheira. Banheira. Eu quero pôr um nicho no banheiro na Mas é parte só da água banheira. que eu vou botar na banheira, né? Só. A dona Ibeza, né? Pois é, rapaz. Então, tão fluido assim. Bom, enfim. Não, Aí o que acontece? O cara não sabe, isso eu insisto sempre em falar, que dentro da área privativa, que é o que a gente estava falando, tem área comum. Tá certo? Eu tenho tubulações passando Exatamente. dentro As prumadas. as prumadas. Tem o pilarzinho, que às sim. vezes ele some. Não quero Exatamente. pilarzinho aqui, etc. A viguinha que eu posso furar para passar alguma tubulação. Quer dizer, O tem, né? ar-condicionado. O ar-condicionado, que não tinha até nem instalação elétrica. Agora o cara mete a mão lá. É. E que nós vamos ter um problema grande aí com problema de carros elétricos, mas eu nem vou entrar no Nossa, mérito. Não, isso tá? a gente já tá É, na fila. É é um uma dos pauta. temas, é um dos é. temas. Tem até um estudo do Corpo de Importantíssimo. Bombeiros que eu vi ontem, né? Que saiu em janeiro. A gente Janeiro ou vai março. programar o Ricardo e o... tem A Kelly que- até sugeriu, né? O rapaz que trabalha com ela também é outro engenheiro. Sim. É o... Esqueci o nome Eu dele. também esqueci. Bom, enfim. Mas O que não pode esquecer é que isso vai ser um problema. vai Vai sim. ser mesmo. E a gente foi até numa feira de síndicos que até questionei como é que você faz uma implementação dessa, quer dizer, vai vender lá o ponto, etc e tal. Porque tem que ter estudo de carga, quer dizer, Sim. sempre tem um senão, né? O cara quer colocar o carro dele lá dentro do condomínio. Mas e daí? Para ele botar na tomadinha, como é que isso faz? Não, né? não é nem Você só teve esse isso, problema, não você é tá só vendo isso. isso. A parte de elétrica, ela pode até estar adequada à demanda, mas e a segurança? Pois é, essa é a discussão. Exatamente. Essa é a discussão. O que fazer? Ah, mas o índice é 0,03% É isso. De explosão. Mas não pode ser. Probabilidade. Então, pode. Então. O que o E Corpo de se Bombeiros está acontecer, falando. né? É. Gente, Qual que é a Ah, estrutura? mas eu quero aqui reclamar, porque um engenheiro que eu consultei, justamente Engenheirada. desse Pronto. Não, condomínio... tinha que ter o revés. Né? Né? Você acha que ela vai ficar quietinha? Bom, enfim. Não, mas eu preciso, Tem obviamente, que ter a eu revanche. gostaria muito Tem, até de falar o revanche. nome, mas não vou falar. Não, por favor. Ética. Ética. É. Não deveria. Mas não, quando bom, enfim. eu questionei com relação a isso, Conta até toma uma 10. aguinha, Passa. Passa. quando eu questionei, realmente ele falou assim, não, mas o futuro a Deus pertence. Se ouvir isso de um engenheiro, Engenheiro. meu Deus do céu. Não, Ai, o cara, que triste. bom, enfim. Né? E aí eu fiquei triste, decepcionada. Porque aí eu levei isso para a administração e a responsável falou assim, mas é verdade. Como é que nós vamos saber o futuro? Quer dizer então que se você não sabe o futuro, você não se precave. Exatamente. Né? Quer dizer, ninguém vendeu a bolinha de cristal. Pois é. Não, E aí bom. tem as decepções. É que a gente isso falou, aí que a né? gente tem. Nasce às vezes nos próprios Não, colegas. sim. Né? Os próprios colegas. Então, o que vai fazer? Porque nós somos. Infelizmente. Ontem eu estava falando para um advogado, o cara estava questionando algumas coisas lá.
Pô, vocês estão até com uma classe unida, né? Os médicos, por exemplo, é um corporativismo tremendo. Uhum. E a engenheirada? Que nada, cada um quer pisar no outro. Exatamente. Não é verdade? Puxa o Isso é- tapete do outro. Então. Não precisa fazer tudo isso que ele tá falando. Não, Eu aqui faço é- mais barato aqui, ó. Nossa, A gente e eu sei corta tudo. Deixa que eu sei. Deixa Não, que eu o cara sei. vai chamar Não precisa consultar, que não. é isso? Entendeu? Isso, tá fazendo muito, não precisa de tudo isso, não. Não. Tá gastando dinheiro à toa. Mas assim, puxando até o gancho do que a gente do que a gente gravou com o Marco sobre proteção de incêndio, Sim, sim. né? Que ele fala muito do IC, né? É. Você não pode contar com o IC. É, E aí ele isso- falou que um dia ele estava conversando com uma pessoa, né, um cliente, aí ele falou assim, vamos tomar uma cerveja ali no bar, né, mas vamos naquele bar tal, que foi onde pegou fogo. Aí o cara falou, não, aí eu não vou não. Aí ele falou assim, então, imagina isso na empresa que você está aí fazendo suas edificações. Pois é. Ninguém vai querer voltar mais. O nome queima tão rápido quanto o Exatamente. empreendimento. É. Exatamente. Né? Então as pessoas precisam ter essa consciência. O futuro a Deus pertence, graças a Deus, né? Porque se pertencesse a nós, estava Não, perdido, se fosse né? do humano, nem Tava tava mais, né? perdido, Bom, meu enfim. Deus do Mas céu. veja se isso é resposta de De um técnico. engenheiro, de um horrível. técnico, gente. De um Gente, técnico. E a preocupação desse documento do Corpo de Bombeiros, depois eu vou dar uma olhadinha no site, né? Porque Aham. tudo de grátis, né? Tudo É. de graça lá, o pessoal... As às ITs vezes- são super todas, as acessível. ITs são então, todas tem um relatório gratuitas. especificamente, eu não li, tá? Aham. Sou ignorante com relação a isso. Mas pelo menos tem um afastamento mínimo de 5 metros, enfim. Então tem E o algumas que torna abordagens. inviável, na verdade, né? Pois é. Em Não vamos condomínio. entrar no mérito da É, questão. que a gente Na entrar prática, nisso, né? Vamos ver É, o próximo podcast. Tem o Por favor, parâmetro, por mas na favor. prática, né? Não é Não bem por aí. provoca. Eu sempre falo para o aluno, não provoca. Vamos lá. Não é bem por aí. Ai, gente. Mas aquelas, né? Lógico que eu vou ter que dar uma também, né, gente? Tem que dar uma Alfinetada. cutucada, né? A questão do carro elétrico, o que, que a gente pensa nos subsolos? Nas Impermeabilizações, infiltrações, Quantos e quantos subsolos minando água? Aí você Então, vai carregar um imagina- carro Aquele, né, elétrico. quantos Imagina e quantos se vai não dar choquinho, minando, né? é mais Não fácil vai de dar choque. choquinho. Não vai dar choquinho. É que nem não pegar fogo, né? Prédio aqui em São Paulo, Imagina. residencial. Você acha que isso Não, acontece? e tem a agenda do incêndio, olha. Tem uma agenda que não tem ninguém no prédio, pode pegar fogo nesse dia. E aí Tem- o que a gente precisa falar pro engenheiro, falar assim, olha, tem uma boa conversa com Deus, né? Faz o seu cronograma lá, para saber do IC, né? Porque como o futuro a Deus pertence, então já vai tentando se antecipar lá, né? Exatamente. Dá uma já conversadinha, faz umas já orações. que cronograma é previsão, não é verdade? Gente, é um Mas, enfim. absurdo isso. Eu fiquei chocada, Arlete. Gente, imagino. Assim, é triste porque a gente faz tanto, né, assim, Assim, é o que a gente estava falando aqui, de compartilhar conhecimento, de conscientizar profissionais, Exatamente. de conscientizar os envolvidos para que todo mundo, né, tenha ali o objetivo atingido. E às vezes os próprios colegas vão lá e boicotam a gente. Exatamente. É Mas aquele negócio assim, economiza que você tem bônus. É, É. complicado. Então, mas acho que isso é questão de cultura, né? Com certeza. Infelizmente. Mas enfim, quem sabe os netos dos meus netos, enfim. Ainda vão conseguir corrigir isso, alguma né? coisa, né? Mas, verdade. Tomara, Vamos lá. tomara. Bom, pessoal, a gente falou aí da questão do processo, né, da reforma, e a gente citou aqui a 16.280, né, então, para tanto as áreas comuns quanto as privativas precisam aí ter um escopo, né, ter uma análise técnica de um profissional. E aí vem a próxima questão. Com certeza, nesse escopo é que deve sair os detalhes, as especificações para a contratação dos serviços, né, da reforma. Que a gente vê muito assim, às vezes tem a reforma, estão fazendo a reforma, mas cadê o escopo, né? Não tem um escopo, ou então tá muito superficial. Eu já peguei alguns casos. Eu sempre vou citar impermeabilização porque é minha área, pessoal. Então não achem que eu estou puxando, né? Tá puxando. É o que é o meu dia a dia, né? Não, tem que falar Mas o que não, você não, é o que eu- especialista. ué. Nós esbarramos, né, também. E muitas vezes a gente pega, assim, um laudo que teve uma especificação ou que teve ali um escopo que tá lá, siga a ficha do fabricante, né? Utilize produto tal, siga a ficha do fabricante. E eu peguei recentemente um desses, assim, a gente tinha problemas estruturais no reservatório. Então, era uma troca de impermeabilização de um reservatório, de um condomínio antigo, pelas fotos do laudo, claramente ali, né? Oxidação de armadura, desplacamento de concreto, trincas, fissuras, e simplesmente estava lá, trocar a impermeabilização por sistema tal, siga a ficha do fabricante. Eu falei, gente, né? Então, é complicado, assim, aquilo que a gente falou dos profissionais, né, que infelizmente estão vindo aí no mercado, né, nessa questão da capacitação. Então, é a pergunta que fica, né, quem define os escopos para a reforma?
Quem define? Dentro de um condomínio, pessoal. Pode ir? Pode. Se permite? Eu posso Você contar uma deixa eu falar um historinha? pouquinho? Não, eu Com deixo você falar. certeza. Os dois, cara. Não, Eu vi- tudo bem. vamos ouvir Não, histórias. eu quis Estamos ser aqui. gentil. Por favor. Bom, enfim. Damas primeiro, né, Ricardo? Damas Isso a gente sempre, meninas sempre, tá? Ladies first. É, exatamente. Eu tenho 2 meninos e um neto, então sempre meninas, né? Bom, enfim. Só para fazer uma historinha, a norma de reformas, ela surgiu por causa daquele... tem que sempre ter uma tragédia para os caras tomar uma a providência, atitude. é verdade. E sempre tem um cara que vai levar uma bandeira de que ele é um político que vai levar isso adiante e aí isso torne, né, notório, né, perante a sociedade. Notável, né? Notáveis são elas. Eu não quis só confundir. Entendeu? Notáveis são elas. Né? No Vamos bom lá. sentido. Aí, não é isso? Ó. 2014 começou essa discussão, depois veio uma discussão perante ao próprio sindicato. Eu falo o que eu quero, tá? Fique Depois, à se vontade. quiser censurar, Não, fica à você vontade. corta Fica o cara, tranquilo. manda embora. Bom, enfim. Aí o Secov mesmo se manifestou à época porque nós estávamos colocando responsabilidades adicionais a síndicos. E não é verdade isso, né? Isso eu quero deixar bem claro que responsabilidade de síndico está no Código Civil e Código Criminal, não tem nada a ver com norma técnica. Então, só para a gente amarrar esse negócio de escopo, né? A gente vai só um caminhozinho. E recentemente falei que essa norma já mudou, então vale a de 2024, porque vai ter muito colega nosso que vai se basear na norma antiga ainda. O cara, né, precisa acordar. Acorda! Acorda, gente. Tem até convênio aí com fé. Tem Aproveitem. convênio, cara. Comprei Norma ontem gratuita, norma. visualização. Fica quanto tempo você quiser vendo. Exato. Tá certo? Quanto, Não né? tem desculpa de dizer que não conhece norma, Pois que não tem exatamente. acesso, né? Não tem- nunca vi. Como nunca viu, cara? Ou Bom, se não, pergunta, quem é a norma? aliás, a gente sai da faculdade assim, nós e a norma, né? Tá sempre acompanhado. Bom, enfim. Aí o que acontece com o escopo, que é um negócio extremamente difícil em condomínio, né? Quem define requisito do que fazer, né? O documento que é emitido pelo responsável pela reforma, seja em área privativa ou área comum, eu já vou terminar, tá? Não, é que ele só Não, deu deu um tilt aqui. Pode ficar tranquilo. Em área comum, né? Senão eu perco a linha de raciocínio. Eu tenho muita timidez com relação a sim. isso. Aham. Nós já Eu também. percebemos, Você né? percebeu, né? Que eu quase não falo também. Uma hora é pouco, gente. Pois é. Mas eu Vai dar falei preju, isso pra cara, você. vai dar preju. Área privativa e área comum. Aí tem que ter um cara responsável, mais rapidinho. E tem os requisitos pré-estabelecidos na norma. Então tem que seguir os requisitos de lá. Atenção, síndico. E o que acontece? Nesses requisitos, que são pré-definidos na norma, ele não deixa de ser um escopo de serviço. Então, para a reforma, acho que está mais ou menos definido isso. Tá? E o documento que se emite, é isso que eu queria chegar, não é laudo. Porque você vê na internet, eu vendo o meu laudo de reforma, R$100. Exatamente. R$100 aqui, quem dá menos, etc e tal. Ok, tá? Bobagem, né? Bobagem técnica, porque o nome chama-se plano de reforma, não é laudo de reforma. Está lá na norma, tá? Então, colegas, né? E quando a gente faz análise de plano de reforma, a gente vê muito colega que nem sabe que existe a norma, né? Por que você está me cobrando isso? Cara, eu não estou cobrando nada, está na norma lá, você não é Isso engenheiro. eu posso falar dos arquitetos. Então, vamos lá, fala Os dos arquitetos não têm esse conhecimento. Pois é. Da 16280? Não, É. da 16270 sim, Do mas plano. da terminologia, Ah, né? E eu confesso que eu mesma falava laudo eu falei de aqui, gente. reforma. No início eu falei não. Né? Então eu já aprendi. Pô. Não é, E eu mas aprendi com os meus colegas engenheiros, salve, salve. E é verdade, ó, vê lá, tá lá escrito. Plano de reforma. plano de reforma. Quer dizer, daí você já vê que é um desconhecimento. Desconhecimento. Né? Então, dos próprios colegas. Então, Exatamente. que eu considero os arquitetos urbanistas colegas, né? Mas, enfim, eu sou da época vintage, né? Então, vintage, então nascemos juntos. Mas essa falta de conhecimento com relação ao ambiente normativo. Com relação a escopo de contratação de serviço, acho que é isso que você perguntou, né? Exatamente. É pior ainda, né?
Porque se pelo menos na norma você tem lá uns requisitos a serem atendidos, quando você vai contratar qualquer tipo de serviço, e eu queria até puxar o teu gancho de impermeabilização, que é um dos principais problemas que existem em manutenção, né, em condomínios, e o pessoal esquece que a impermeabilização só está no pavimento térreo. Só Né? isso. Amiguinho, só no pavimento térreo. Não vai me lavar a garagem lá com 3... Vai pingar na cabeça do fulano lá, entendeu? Mas precisa avisar. Você lê o manual? Porque tem um manual lá do prédio, né? Da construção. Ok, se eu não tenho o manual, que a gente estava conversando, eu estava conversando com a Gi. Não, eu estava conversando com você. Que se o prédio é velhinho, eu posso começar com um laudo de inspeção predial. Faz um check-up na edificação. Exatamente, que é uma terminologia que é muito utilizada, né? Fazer um check-up, que é a gente gosta de também utilizar muito o termo médico, Sim, né? Tem umas mais patologias fácil, né? aqui, uma manifestação patológica, patológica, coisa linda, né? Parece a maga patológica que tinha Madame Mim, enfim, né? Eu gosto. Pato Donald. Eu também, tinha, exatamente. Então, e aí fica com essas histórias, né, com relação a isso. Então, escopo é um negócio mais complexo. Impermeabilização. Ninguém gosta que eu fale, mas no meu prédio é a antítese do que eu falo, tá? Então, o que falei para o síndico? Meu amigo, faça pelo menos uma especificação de serviço, através de um profissional habilitado, seja ele arquiteto, seja ele engenheiro. E aí, com esta especificação, você coloca no mercado. O mercado de condomínio é o 8 a 800. Exatamente. Por quê? Porque não tem escopo. Não tem escopo. Então, isso compete o quê? A nós, cada vez mais, é o que você falou no começo, conscientizar. Eu estou nessa batidinha de colocar na cabeça de síndico, pelo menos manutenção predial, há 17 anos. Estou esperançoso, né? Vamos lá. Mas já, assim, mesmo que a passos lentos, já progrediu, né, Já Ricardo? progrediu, Muito, assim, já né? progrediu. E essa profissionalização traz esse progresso com relação... já que o cara não é do condomínio, não é o que você até citou, orgânico, né? Ele é um profissional, ele sabe que está assumindo uma baita responsabilidade, ele vai se precaver muito mais. Sim, né? com certeza. Não é por acaso. Mais interesse, Não, o cara né? é legal, né? Não, o cara não tem legal, Não meu tem amigo. legal, Não tem legal. A hora que o negócio pegar fogo, apertar lá, não, ali... Quem é responsável lá pela impermeabilização é o engenheiro lá. A arquiteta é responsável pelo projeto. Sim. Bom, rola os dois, vai os dois lá responder sobre isso. Então, essa parte de escopo, eu acho que é a principal questão dentro de condomínio na contratação de serviço. Essa ignorância no bom sentido, né, da ignorância de ignorar mesmo, porque eu sou ignorante em vários assuntos, enfim, e existe um caminho a ser traçado, a ser trilhado com relação a isso. Olha, eu já acho essa melhoria do entendimento de síndico. Acho que os síndicos orgânicos ainda não. Eu Os acho profissionais que os ainda profissionais, estão sim. evoluindo, tem um Sim. pouco mais de consciência da responsabilidade, né? Sim. E aí isso leva ele a ter mais cuidado nas contratações, nos escopos. Mas porque acho que as empresas, elas, cada gestão, né, ou seja, cada empresa tem 10 edifícios, 50 edifícios, 100 edifícios, Sim. né, na própria administração. Então, são inúmeros problemas que esbarram nessa necessidade de ter os profissionais técnicos. Né? Pelo menos a gente acha isso. Mas a verdade é que o problema maior, e é a maioria ainda, né, dos gestores, são gestores orgânicos, né, que é a pessoa que mora no edifício, ele se predispõe a algumas horas do seu dia para fazer ali algum trabalho perante o edifício, o condomínio. Mas ele não quer saber. Ele acha que sabe tudo, né? e Não o tá cara... receptivo, E o cara que faz a manutenção, que é o cara da esquina, né? Que é o cara que é hidráulico, elétrico e tudo mais, Faz tudo, né? ele dá a opinião dele. E esta pessoa acata essa opinião. Exatamente. Então, é um trabalho muito forte que nós temos que fazer, né? Para colocar realmente o conhecimento dessa gestão orgânica. É porque existe Forte e árduo, eu diria. Com certeza, porque existem feudos de sindicância aí que não sai nem morrendo. No meu caso, lá saiu morrendo, mas enfim, vamos cá.
Mas é assim, o cara fica 20 anos, quer dizer, tudo tá bom se não Isso. tem mudança de taxa condominial, enfim, É, e nada é por acaso. Você não tem que colocar óleo no motor do carro, cara. vai pôr de graça? Acho que Pois é, não, ele vai não- rodar para sempre, né? Então não é assim, a manutenção é a mesma coisa. E vocês, né, melhor do que a gente sabe, mas citando até alguns exemplos, né, nesse sentido do escopo, tal, de impermeabilização. A gente até publicou algumas matérias, alguns artigos sobre isso, da importância realmente de ter, né, um profissional habilitado, especializado na definição ali do escopo e das especificações. Por quê? Já teve casos, assim, da gente entrar num orçamento, né? A gente não faz a execução. Aí a primeira pergunta, mas por que você não executa, né? Aí a gente explica, fala, não, hoje o nosso trabalho é projeto e consultoria. Então, o que a gente vai fazer é fazer uma análise, verificar, né, os projetos, o que você tem realmente, quais são os problemas, qual que é a solução, a proposta da solução, e aí a gente pode ajudar vocês também a analisar o escopo de quem vai orçar esse projeto. Porém, você vai disponibilizar esse projeto para 3, 4, 5 empresas e todo mundo vai orçar a solução que é adequada técnica e economicamente aqui para o seu caso. O que a gente vê muito é assim, impermeabilização, eu conheço empresa A, B, C, D, vou chamar aqui fulano, ciclano, beltrano, né? Não sei, vamos lá no Isso. fulano, ciclano, beltrano. Tá no dicionário. E aí cada um apresenta uma solução diferente. E aí, não, vamos aplicar as membranas, são as famosas manta líquida. Não precisa remover tudo, não. Antigravitacionais também, mas enfim. Também. Antigravitacionais Não são... precisa remover tudo, tá tudo estourado por baixo, a água já vazou por... Não precisa remover Não, tudo, é tem só ali. solução milagrosa, vamos por... Então, assim, a gente já pegou casos, né, nesse sentido, e casos, assim, do condomínio ter refeito uma impermeabilização de uma cobertura há 2 anos que estava vazando novamente. E aí falou, poxa, vamos contratar um consultor para ver por que não para de vazar. A gente já corrigiu, já. Obviamente, a contratação inadequada, né? Simplesmente reparos pontuais, aplicando sistema em cima de sistema, tentando arrumar o que já nasceu ruim, né? Então, mas muitas vezes o empreiteiro não consegue fazer essa análise. E aí, para explicar para os condôminos que seria necessário um novo rateio para aí sim corrigir definitivamente. Então, assim, é recorrente, sabe, pessoal? É dia a dia em condomínio, pra gente de Ímper é recorrente. Então, acho que é muito importante isso que o Ricardo trouxe, a Arlete, né? A Gi deve entrar aí nas próximas questões com relação a isso, mas da importância da consciência, né? De quem está à frente aí da gestão dos condomínios, né? Sejam os síndicos, o pessoal que participa ali no dia a dia, que fica ali o zelador, tá de olho. A gente tem que ter essa consciência, porque, gente... É dinheiro que vai embora, né? Eu nem te contei da última que eu descobri, assim, porque eu, como eu comento sempre, né, eu faço um trabalho voluntário e o que tem mais problemas são impermeabilizações. Na última que eu mandei remover tudo, eles não queriam e choraram. Ele me mandava, cada dia ele me mandava uma foto assim, já terminei aqui. Aí eu falei, mas só tirou a cerâmica. E essa massa aí, tem que tirar mesmo? Tem que tirar. Aí tirou uma capa, que foi a que eu te mandei, com 8 centímetros. Pareceu uma laje em cima de outra laje. Mas você não sabe, eu descobri que tinha uma laje em cima da laje. Meu Deus. Tinha 25 centímetros de material em cima, que começou a vazar, eles foram colocando um, colocando outro. Tem um caso. 25 centímetros. Imagina a sobrecarga gerada numa laje. A laje flambou. Eles tiveram que fazer reforço tem uns 7, 8 anos, eu acho. Tava flambada. Nossa Senhora. E aí eles achavam que era o carro, que era o peso. O carro passar por cima tava... O carro que estava estacionado lá algumas horas, ele estava flambando a laje. Entendi. E aí você tira e descobre 25 centímetros. Gente, é muita absurdo coisa. demais. Ou é outra metodologia construtiva ainda. Que eu a gente ainda não aprendeu. conheço. Tá desatualizado. É, né? pode ser. A gente precisa se Eu acho atualizar. também. Eu tenho um caso de uma cobertura num edifício em Pinheiros que eu fiz a reforma do apartamento, né? E quando chegou nessa área externa, o proprietário queria, obviamente, fazer uma churrasqueira, isso aqui, né? E eu fiz um projeto, mas eu percebi que tinha um problema sério com relação à parede uma das paredes do banheiro. Falei, tá tendo uma infiltração aqui. E eu fui investigar, obviamente, por cima. E fui pontualmente, bom, refizemos, fiz
a impermeabilização erroneamente, não com uma empresa qualificada. Veja que a gente aprende muito. Sim. Não deu certo. Teve que refazer, tirar todo o piso e só deu certo quando nós chamamos uma empresa Especializado. especializada. Aí deu certo. Então, fica a dica. Fica a dica. É, isso gente, aí. a experiência conta bastante nessas horas, Sim. né? Que nem a Marissa sempre fala, eu puxo muito a impermeabilização, mas é a disciplina que realidade, ela né? é especialista, né? Então, E é aí que descobriu que tinha também esse mesmo problema, uma sobrecarga de uma não era 25, mas tinha uma camada É, uns 22, significativa. talvez. Bom, enfim, devia ser uns era- 24,7. pode ser. né? Mas eu tenho, me mandaram a foto, inclusive, com a trena, mostrando. Eu perguntei pra ela mandou na hora pra mim. Eu falei, isso aí tava em cima da laje, tem certeza? Tava em cima da manta, hein? Da manta. Nossa. Era a proteção mecânica da manta. Tava Enfim, protegendo mesmo pessoal. com todas as forças do planeta. É que nem a gente está falando aqui, a gente cita exemplos do nosso dia a dia, né, que vive a impermeabilização e é um dos problemas mais críticos aí Sem dentro dúvida. dos condomínios, né, na contratação, no escopo e até nas soluções. Mas isso acontece também em outras disciplinas, né? Quantas vezes a gente não vê também como tem muita interface com a gente, às vezes você vai fazer um projeto, uma consultoria de impermeabilização, a estrutura já está comprometida. Né? Então, você ter ali, de novo, reforçando, cada um no seu quadrado. O que a Isso gente aí. faz? Indica um coleguinha lá, calculista, Isso, patologista, né? Exato. Olha, então, primeiro a gente vai ter que analisar isso aqui. Depois, se a gente vê o que precisa reparar, reforçar com o laudo, um responsável técnico, aí a gente vai para a impermeabilização. Né? Então, são coisas assim que muitas vezes não são vistas, e aí vai lá, igual esse exemplo que eu citei, né? É só refazer a impermeabilização. Daqui a pouco tá caindo reservatório na cabeça dos outros. É igual aquela porque- piscina que caiu no Espírito Santo. Pois é, você lembra? O que deu origem até a 16.280, que foi aquela de São Bernardo que caiu. Eu lembro do Barrilete, né? Foi a laje do Exatamente, Barrilete, desceu Foi no Rio de levando. Janeiro, depois quase que em seguida foi em São Bernardo. E trouxe, Aí levou fizeram todos os pavimentos abaixo. Acho que Nossa, os caras gente. combinaram, sei lá. Enfim. Não, mas Não, a quando gente tem que acontece ter essas um coisas, também. quando tem essas coisas, parece que combina, né? Não, Porque vai parece que é caindo um um seguido sequência do do outro. Nunca, não é que não existia isso. É. É que Talvez entrou não na tinha sido mídia. divulgado, Ficou moqueada a informação ali. Exatamente. É. Exatamente. Mas assim, que nem na experiência de vocês, né? A gente já falou que o síndico orgânico ele já é um pouco mais assim para aceitar e tal. O Bem síndico difícil. profissional já tem uma melhora aí. Sim. Mas eles têm o conhecimento assim desses processos, das normas e tudo mais. Ele tem e eles sabem qual a responsabilidade dele diante desses Principalmente as situações, reformas, né? Orgânico, não. É, Então, eu tenho muito e faço essa função nos trabalhos que eu entro. E muitas vezes eu não entro somente na parte do condomínio, nas áreas externas, né? Às vezes eu estou fazendo uma área, uma unidade daquele edifício e eu já faço toda a minha percepção, eu chamo o síndico e converso com o síndico, né? E faço uma proposta para que haja essa capacitação, né? De informações e tudo mais. Então, posso falar agora? Fica bravo. Na minha experiência, né, enquanto instrutor de uma universidade corporativa que tem, porque o Secov ele é considerado o mercado da habitação, né? Tem vários, ele é constituído de várias vice-presidências, enfim, então tem segmentos no mercado imobiliário. Então, nessa parte de condomínios, sempre existiu, né? Pelo menos eu entrei por lá, né? Lembra que eu bati a porta, entrei por lá. Essa preocupação com o mercado de capacitar, né? E dar elementos para os síndicos, e esses síndicos, sim, que a gente chama de orgânicos, são os residentes, enfim, se posicionarem com relação à manutenção predial, e depois veio a norma de reformas, enfim. A gente, o Secov em si, ele faz, eu não sou ligado mais ao Secov, né? Eu sou só um instrutor de lá. Mas ele tem um trabalho de palestras, de workshops, de conscientização Legal. desse mercado, né?
Quer dizer, a gente tenta, né, não só através de cursos, mas de conscientização. Porque isso é um trabalho árduo, né, que é o que você falou. Né? Se não hercúleo, né, mas enfim... Né, Quase isso. Então, existe essa preocupação de sempre traduzir isso. Tem associações também, que é a ABIC, né, que é outra associação de administradores de bens e condomínios, que tem essa preocupação. Se a pessoa estiver interessada, quer dizer, se o cara igual ao síndico, né, ele tiver interesse em se aprimorar, etc., tem uma preocupação de fato, né, de que aquele bem não é só dele, que é de todos, que aquilo é uma edificação coletiva, que às vezes o cara entra em condomínio e nem acha que é coletivo, né? Fecha a porta aqui, eu faço o que eu quiser. Não quer é tomar bem a decisão da cabeça dele, exatamente. ponto final. Então, existe essa preocupação. Com esse mercado agora dos síndicos profissionais, isso está mudando, né? Isso é bom. E o que acontece? Por outro lado, nós temos engenheiros e arquitetos se especializando em tal da nomenclatura utilizada, que é a engenharia condominial. Isso. Quer dizer, é um nicho de mercado específico, porque você vai ter que ter muito jogo de cintura Sim. também. A abordagem completamente diferente, né, completamente diferente. Você vai tratando com leigos. Eu já saí de muitos contratos que eu não estava preparado para levar... Para lidar, assim, com aquela situação, né? Com a situação. Você vai para uma assembleia, por exemplo, defender tecnicamente... Pessoal, se tiver só engenheiro lá, arquiteto, ok, é que você até consegue. Agora, se tem a maioria de leigos, vai provar para os caras. É difícil. É difícil. É complicado. Tá? Então, eu acho que essa especialização vem num bom momento aí com relação a isso. Isso que é o trabalho de capacitação. Capacitação. Acho que ontem eu estava falando, é isso que eu queria falar. Desculpa. Ontem eu estava falando com uma aluna, que ela é assistente técnica assistente do gerente. Porque o mercado condominial, né, administradores tem isso, né? Tem o gerente de condomínio. Aí eu fiz uma perguntinha. O seu gerente de condomínio toma conta de quantos prédios? De 54. Nossa, 54. Nossa. E você, assistente do gerente, toma conta de quantos? 100. Uns 30. Tá? Nossa. 30. Aí falei, tá bom. Então é o seguinte, a gente estava falando de escopo, etc e tal, que eu falei da norma de garantias. Mas se o cara vai fazer lá pode falar, né, cara, o quê? Pode. Vai fazer uma manutenção da fachada, etc e tal. Eu falei, pois essa norma de garantias você pode colocar como se isso fosse uma especificação inicial, que ele vai dar garantia perante essa norma técnica. Porque ele tem que atender NRs, né, as normas regulamentadoras, tem que fazer seguro, ok. Mas pelo menos a gente começar a colocar na cabeça desse povo, e é a capacitação que vai trazer isso, que existem normas que eles podem se basear, né? Não precisa saber. Ninguém está falando para você decorar a norma. Sabe que existe. Exato. Entendeu? Cita. Olha, o fulaninho, você vai ter que atender a norma tal. Tá? Assim como impermeabilização, o cara tem que atender 9574, 9575. Acabou. Não tem desculpa. Né? Então, saiba que existe isso. Então, começa a colocar dentro do mercado uma capacitação que é extremamente importante para garantir, inclusive, o bem-estar, que é isso que a gente sempre fala, bem-estar dos usuários da edificação. A gente não está falando aqui só em termos técnicos. Nós vivemos lá, nós passamos uma pandemia aqui que às vezes a pessoa acha que não. A pessoa esquece, né? Esqueci lá, não. Tem memória curta, né? Exatamente. Nós temos memória curta. E aí a gente não sabe o que é ter um ambiente bem saudável, né? Então, essa preocupação, acho que está melhorando. Pelo menos eu sou um fervoroso otimista, né? Não, nós somos. Né? Não somos. Nós somos porque nós estamos também com um projeto, né? Então. E esse projeto é justamente para capacitarmos, né, esses gestores, esses síndicos. Então, nós temos esse otimismo sem dúvida latente em nós. Eu acho que se não tivesse o otimismo, a gente já tinha ido por água abaixo, todas as coisas também, viu? Enfim. Mas parabéns. Quem mandou fazer engenharia? Pois é. Me falam sempre isso. Graças a Deus. Fala assim, é culpa sua fazer. isso. Agora aguenta. Mas não tem jeito. Engenheiro, né? Engenharia, construção, arquiteto é resolver problema, né? Normalmente quando chama o negócio já está
Não vai assim, não vem aqui pra gente. Não vem não aqui, vem, não. não. Tem uma bucha pra você resolver. Não, mas eu preciso resolver, então, mas agora, né? Tu foi orientado a fazer assim, assado. Ela fez errado, deu tudo errado. E agora? Então, agora, né? Então, Pois é, Agora é 3 vezes o preço. pois é. é. Aí, quando dói no bolso, talvez a gente Aí, tenha algum sucesso. Exato. Tá? E muita gente aprende, né? Na dor, fala, poxa, eu já Infelizmente, passei, ó, e já ouvi isso de clientes, de clientes, tanto engenheiros quanto síndicos. Realmente eu aprendi na dor, agora eu já sei. Na próxima. E por isso que é extremamente importante esse trabalho, né, do Condo Capacita, que a gente vai falar um pouco, já falamos no episódio anterior, né? E vamos falar aí, levantar essa bandeira, porque é muito importante, que a gente está comentando aqui, os engenheiros, os arquitetos, os profissionais de construção estão enxergando isso como uma oportunidade, estão vendo um nicho de mercado, os que são bons realmente estão estudando, se capacitando, se especializando, né, para poder atender a demanda, mas não adianta também, pessoal, se quem está na contratação não tiver a consciência, né? Se quem contrata os nossos serviços não tiver essa consciência da importância de ter uma assessoria, né? De ter um profissional envolvido, que existe diferença, né? Entre profissionais, entre ter um engenheiro, um arquiteto ali à frente daquela reforma, daquele escopo e simplesmente contratar 3, 4 empreiteiros, né? Que muitas vezes vão lá, não, a gente sempre fez assim, é assim que a gente trabalha, não é bem por aí, né? Reforçando de novo, existem normas, né? Parâmetros, processos, procedimentos que devem ser seguidos, e o síndico, reforçando, tem responsabilidade civil e criminal. Exato. Eu acho que seria até legal, como o Ricardo fala, a gente falou muito em engenheireza aqui, falamos de normas e tudo mais, mas até citar um exemplo prático, né, para que isso fique bem claro, né? Se a gente tem uma obra, por exemplo... sei lá, vou sair um pouco da impermeabilização. Tá bom. De manutenção de fachada, que a gente sabe Isso. que tem ali, né, tanto a questão não só da durabilidade, desempenho, materiais, mas a questão de segurança, né, a importância de ter ali os pontos de ancoragem, que Sim. também devem ter uma resistência mínima, seguir algumas normas. Vamos supor, né, que num determinado condomínio haja uma contratação, né, deixando de fora essa análise nesse momento de escopo técnico, né, se a proposta da manutenção da fachada está adequada ou não, né, em função da análise, focando no ponto de ancoragem. Se a gente não tiver um ponto de ancoragem adequado, ou tiver algum problema, não tiver uma análise adequada, acontece um acidente, né, dentro do condomínio, quem vai ser responsabilizado por isso? Só tem um cara. Só tem um, né? Que é o síndico. E é o síndico. Síndico. Não tem. Por isso que é importante. E a gente vê, assim, que nem o Ricardo falou, né? Muitas vezes não divulgado, mas eu vejo muito a Thaís lá da TA, né? Que trabalha muito com essa parte de ancoragem, dimensionamento e tudo mais, manutenção de fachada. Direto a gente vê ela divulgando casos, né? Que aconteceu, olha, fatalidades, né? Então, poxa, não tinha um ponto de ancoragem. O síndico nem sabia que era necessário ter um ponto de ancoragem com determinada resistência para pendurar um cara para descer lá e... Exatamente. O empreiteiro que está ali fornecendo serviço não tinha essa consciência. Então, olha o nível da responsabilidade, gente. É muita responsabilidade, né? A gente está falando, mas é só manutenção de fachada, né? É só uma laje que está vazando. Corroeu a armadura, cai lá em cima de um carro. E aí? Quem responde? Quem vai ter que pagar? Pois é. É muita responsabilidade. Não, são vidas muita humanas, né? O falta pessoal de esquece conhecimento. disso. São Exatamente. vidas humanas. Né? Exatamente. Somos nós que moramos lá, que somos nós que exato. A vamos sua contratar família, os seus pessoas. filhos, né? Exatamente. Seus pais. Você faria de qualquer Seus jeito para amigos. colocar seus pais lá? Então. Ou seus filhos, sei lá? Pois é. Você não faria, né? Então, isso- por que isso- o próximo? Posso pegar teu gancho aí? Opa, com E certeza. daí a gente já mata o gancho na laje. Opa, Por quê? No gancho na literalmente. Literal, né? laje. Você entendeu? Literal. Tudo, ó. Tá né? tudo... Vamos lá. Às vezes você tem edificação que tem um gancho na laje e o cara lá se pendura no gancho. Quando tem? Gancho da laje. Aquele gancho que está na laje deveria ter sido retirado pelo Exatamente. construtor. Sim. Para atender a... Terminou o tempo. A NR de Não tem jogo. problema. Segura, vamos seguir. Tá bom Então, o papo, tá não, bom. é não só tem uma problema. dica para o síndico. Isso aí, mais uma. Mais uma. Não apoie nos ganchos que estão na laje, porque aquilo foi utilizado na época da construção. Que é isso que ela está falando, o negócio Exatamente. da Ancoragem. ancoragem. Né? Não é latão de tinta com cimento Exatamente. dentro. Não é outro, um segurando o outro na corda. Não, firme. Fica firme na grade lá da cobertura. Bom, Tem enfim. fotos, Desculpa. vídeos.
Pronto, estourei. Mas, o tempo. enfim, Não, eu queria tá só tranquilo. dar ênfase aí em exemplos práticos, né, É para verdade. criar a consciência aí do pessoal. É E que quando a gente fala de coisa prática, né, a gente faz com que a pessoa visualize, né? Então, E é de imagina, fato, né? o De que fato, acontece, né? é a realidade, né? Então, foi mais nesse sentido e destacando aí novamente a importância de ter a assessoria técnica, né? Que era um dos próximos pontos e ter a assessoria aí de um profissional, né? Por que que ela é importante? Eu coloquei aqui, né? A Se gente citou N conscientizar que exemplos. precisa, né? Quer dizer, Exato. não é um. É que nem a Arlete falou, não é um investimento isso, né? Não é custo, é Não um é investimento. Não é custo, Investimento, não é né? custo. Precisa parar de pensar em custo, né? Tem que pensar que está Pois é. investindo. Né? E aí você trouxe o Quando Capacita, fica tranquila. A Arlete é aquela mocinha do tempo, assim. Eu sofro bastante disso. Bom, quando você trouxe, Ela né, é o Quando organizada Capacita, também. ele vai vir nessa vertente aí de trazer mesmo conhecimento pra galera, trazer isso aí, né? E lá vai ser abordado temas de normas, vai ser Reforma relacionado também, à reforma. Não. E qual que é a responsabilidade do síndico? Vocês vão trazer tudo isso para esse mercado assim mais leigo, né? Vamos dizer assim. É o Descomplica a Norma Técnica. Descomplica a norma técnica. Ah, isso aí é uma boa, hein? Entendi. Gostei do Por nome. isso que eu falei que eu tô lá pra Eu também vou lá, gente. Não, Vocês não deveriam perder essa dica, hein? Inclusive, Sou suspeito. tem desconto, pessoal. Tem desconto aí que eles, né? O pessoal do Quando Capacita, Ricardo, Arlete, Kelly, trouxeram aí. Olha só que legal para quem acompanha as Engenheiras Notáveis, quem tá acompanhando os episódios, aprendendo aí com eles. Tem desconto, tem o cupom de desconto que a gente vai deixar aqui no vídeo na hora de fazer a inscrição, mas tem 10%. O cupom é ENG, né, com o Gemudo, Notáveis, tudo junto, mas a gente vai deixar aqui também no vídeo para vocês, quem quiser, ó, não perca a oportunidade de aprender aí com o pessoal. Isso aí. Será dia 16 e 17 de agosto. É uma sexta. E um sábado. E o sábado De imersão. de imersão. Que não vai ser naquela banheira que pode dar sobrecarga, etc. Não é essa, tá? Vai ser imersão de norma. É. Isso aí, gente. Gente, então, olha que legal, né? A gente está falando aqui, o público-alvo, obviamente, né? Tentando conscientizar aí quem contrata os serviços de engenharia dentro do condomínio, que são os síndicos, os administradores, né? Enfim. Mas o quão importante é também para que os engenheiros, os arquitetos que prestam esse tipo de serviço também tenham conhecimento. A gente citou aqui durante esse episódio, os anteriores também, N exemplos, assim, de muitas vezes o erro também acontecer pelo profissional não ter o conhecimento adequado, né? Mas é isso mesmo. Mas muito legal. Eu lembrei aqui do engenheiro do papel de ouro lá. Que a gente falou, o engenheiro do papel vocês de falaram, ouro. né? Papel de ouro, exatamente. É a sulfite de ouro, né? Ah, Lá. a Kelly contou, Isso aí. Teve um laudo de R$6 mil, né? Pra... Com 6 folhas. 6 folhas e que não dizia nada, né? Falou, foi caro. R$1.000 em cada folha para R$1.000 por foi. folha. Você que falou. Acho que Foi- foi. O engenheiro de ouro, né? Eu perguntei qual era o ouro que tinha no No sulfite. sulfite. Tinha um laudo Tá de vendo? 50 Sempre tem folhas outra, só né? sobre Tem que relevar a história esse do trabalho concreto. aí. É um trabalho Então. você dá. Mas Bom, quem quer enfim. saber a história do concreto, né? Quem tem que saber somos nós, né? Agora, pro cara lá que tá querendo arrumar o problema dele, você acha que ele vai parar para ler a história do concreto? Por isso que eu até insisto com o pessoal da engenharia e arquitetura aí, 13752, tá? Que isso vai nortear essas contratações nossas enquanto engenheiros e arquitetos, tá? Isso é super importante pra gente. Essa eu anotei, ó. 13752 é essa norma que vai nortear isso. Isso vai ser importante também, tanto para os síndicos lá, esses profissionais que atuam no administrador de condomínio, como para os operadores do direito, né? Os advogados, juízes, que isso pode ir além. Então, eles precisam saber disso também, tá? Com Mas certeza. vamos nós nos apropriarmos desse conhecimento. É isso aí. Tá bom? Importantíssimo. Vamos fomentar essas informações, né? Aprendemos muito, hein? Opa! Nossa, Todos muito, muito. nós aprendemos. Aprendemos Todos muito nós. aqui de novo com os professores do Quando Capacita aí. Não, essa discussão, ela é maravilhosa, Não, porque vai a gente longe, né? coloca todos os cases, né?
de insucessos para o sucesso. Exatamente. aí, tipo, gente. não faça dessa forma, É, né? então, Vamos exatamente. aprender a Aprenda, fazer certo. pelo menos, né? Exatamente. Concordo, Vamos lá. totalmente de acordo. Pessoal, só agradecer mais uma vez, né, Nossa, o bate-papo aí, sempre enriquecedor com vocês, né? Obrigada mais uma vez também por disponibilizarem um desconto especial aí para os seguidores, Isso né? mesmo. Para quem está assistindo a gente, não perca a oportunidade, pessoal, porque olha, em poucas horas que a gente fica aqui, né, com o Ricardo, com a Arlete, que a gente ficou com a Kelly, a gente já aprende muito, né? Então, é importantíssimo a gente se capacitar como profissional e também aos síndicos aí, né, os nossos colegas, né, os nossos clientes, potenciais clientes, também é importante saber contratar para conseguir filtrar também esses profissionais que muitas vezes não estão ali completamente capacitados para o serviço, né? Ricardo, gostaria de deixar aí algum recado final para os síndicos, para os profissionais com relação à parte condominial? Você que tem uma vasta experiência aí, Engenheiro né? vintage. O nosso vintage. engenheiro vintage aqui, olha Não, só. ó, mas não quer dizer competência, né? O cara pode ser vintage e ser um Hoje, bom, mas enfim. mas, ó, pela aula aqui, a Claro que não, competência né? já tá. Que o vintage antecede o idoso. Exatamente. Né? Engenheiro idoso. Engenheiro idoso e vintage. Bom, enfim. O recado que eu deixo sempre é a gente sempre trocar o conhecimentos, né? Ontem eu estava dando uma aula, inclusive, e um termo foi falado por um zelador, não me recordo agora. É um zelador que estava dentro... Que legal, hein? Então, ele estava participando Olha que dentro de bom. um curso de profissionais de condomínio, porque ele quer justamente ampliar os conhecimentos e assim vai. Que a gente sempre faz uma troca. Então, essa troca de conhecimentos que é legal, né? Por isso que às vezes eu falei para você que eu não gosto de ser chamado de professor. A gente está sempre aprendendo. Porque aprende todo A gente está dia, sempre tá? aprendendo. A gente tem que deixar de lado essa pecha, né? Não, eu sei. Não, não é sei. Quanto mais a gente se especializar, quando a gente vai no médico, a gente vai no clínico geral. Se eu estou lá com um problema sei lá, de vascular, ele vai encaminhar para o Exatamente. médico vascular. Sim. Tem um problema na garganta, otorrino. É. Quer dizer, então saber que às vezes a gente não tem um conhecimento De pleno das coisas, mesmo sendo de engenheiro civil, É. eu estava falando isso ontem. Se tiver algum problema de estrutura, eu vou chamar um colega estrutural. sim. Você tem um problema de acessibilidade, que, por exemplo, eu tenho lá no meu prédio hoje, que os caras estão mexendo na impermeabilização, tá? E querem mudar a acessibilidade da edificação, chama um profissional Exatamente. especialista. Então, quanto mais a gente divulgar isso, o melhor vai ser para todos nós, Exato. inclusive para a sociedade. Eu não sou candidato a nada, certo? Mas Já ia falar, vote Ricardo para é vereador. isso. E a gente quer o bem-estar, não é? No nosso bem-estar. Com certeza. Acho que essa é a preocupação maior. Entra nesse sentido a questão, né? Acho que quem colocou, acho que foi o Robson, né, que gravou aqui com a gente também, a questão de você ser habilitado e capacitado. Isso aí. São coisas diferentes, Uhum. né? Exato. É igual, né? Eu, como engenheira civil, sou habilitada a fazer um projeto Também. estrutural, né? Mas Sim. sou capacitada? Não. É isso aí. De fazer um reforço, sou capacitada? Não. Minha especialidade é outra, É né? Por outra. mais que a gente teve uma base que, infelizmente, está cada vez mais fraca na graduação, voltado ao curso de Exatamente. engenharia, reforçando aqui, a minha especialização foi outra, né? O meu caminho, a minha vivência, inclusive a especialização propriamente dita. Então, é onde a gente separa muito bem aí as especialidades, né? Chama o colega que realmente é especialista naquilo, né? Sem dúvida nenhuma. É a Mas parceria. assim, eu tenho um amigo que ele até usa um termo bem chulo, né? Ele fala assim, nós engenheiros somos meio burros. Aí eu, meio, aí ele, não, somos inteiros. Porque assim, se você vai no médico, como você bem colocou, se você vai com um problema vascular, o clínico geral ele não vai te tratar, Não, Ele fala- vai te te encaminhar. encaminhar. Ele vai te encaminhar. né? E assim, e a gente, ele fala que isso é um pouco da classe mesmo, que deixou Sim. enxergar o engenheiro como um faz tudo. Porque aí chega o seu vizinho e fala, ô, você não é engenheiro? Faz um projetinho ali pra mim. Ah, mas né? é só assinar uma RT É. aqui, ó. Não, da só minha assinar. obra. É só isso. É só assim. Ai, tudo isso por uma assinatura? Não. Exato. Isso é para assinar e acompanhar. Não, mas eu não preciso do acompanhamento, só da assinatura. Olha, a fala é exatamente É igual para isso. arquitetos, viu? Pelo amor de Deus. E aí exatamente tem a igual. questão também, ele colocou até a questão do advogado, né? Um advogado também, ele se divide muito. Tem Exato. o advogado criminal, tem o advogado... Condominialista Sim. agora, Tem. né? Tem o advogado que mexe só com porta de cadeia, sei lá, eu Trabalhista, nunca sei o nome desse Criminal. nicho. É. É o criminal, né, na Criminal. verdade. É. Então, assim, eles conseguiram trazer essa clareza da classe, da divisão, Pro muito mercado, bem. né?
né? E nós, engenheiros, ainda não conseguimos fazer isso. Ó, né? A Que gente cada- tem ainda dos cursos de graduação, né? Que um é mecânico, eletromecânico, Exato, mecatrônico, mas etc. Mas nós, civis, nessa área, a gente tem muita especialização na Muita. Na nossa... nossa Na área. nossa, A gente tem seria uma muito. subdivisão dentro da engenharia muito civil. grande, tem muitas áreas dentro da engenharia civil. Sim. E aí todo mundo chega para você, quando você acha, que nem quando eu faço a parte da Imper, lá no voluntário, eles chegam para mim e falam, então, mas eu tenho um problema estrutural. Eu falei, então, cadê o outro? Cadê o engenheiro estrutural, né? Pois é. Né? Aí ele fala, não, mas você não pode ver, você é engenheira, né? Eu falei, sim, mas a minha especialidade é tal. Se tiver alguém que possa ir lá olhar, eu vou e acompanho ele. Perfeito. Pronto. Mas né? a gente precisa conscientizar que Então, é assim, né? e a gente tem Mas essa tem que partir da dificuldade, né? gente. Eu ia falar isso. Tem que A partir gente da tem que gente. conscientizar, mas tem muito profissional que pensa o oposto, vê como Exato. concorrente, né? Ah, não, se eu indicar aquele lá aqui, vai vir falar Vai com o meu roubar o resto do cliente, meu trabalho. Os arquitetos são assim. Não tem os arquitetos que são especialistas em projetos, Sim, de projetual. fachada. Arquitetos Fachada. porque O são design, arquitetos né? urbanistas. Não, design de São que interiores é entendem outro, mais entra para no nosso. urbanismo. Bem, Né? ou Você é paisagismo. especialista em acessibilidade. Acessibilidade. Tá? Então eu não vou falar com um coiozão qualquer para fazer uma adequação num condomínio. de qualquer É. jeito. né? Tá? Não vou citar endereços, tá? Mas, enfim, tem que procurar sempre um especialista. É o que eu sempre falo em cursos. Isso. Não é porque eu sou mesmo- engenheiro civil, eu vou dar opinião num assunto que eu não tenho a competência. Exato. Exatamente. Tá bom. E quando o arquiteto ele tem a função de uma gestão de obra, é muito claro que tem que ter a parte de engenharia junto. Sim, Sem quer dizer, dúvida. cada um na sua, né? Sem Quer dizer, dúvida. É o vai famoso precisar cada um no da seu equipe. quadrado. Então, e faz uma equipe com E relação a juntos, isso. né? É, Porque os arquitetos e engenheiros se complementam. Se complementam, com Sem certeza, dúvida. em com muitas certeza. situações. E coisa Eu que o diga. Eu que o também. diga. Ó, minha sócia, no escritório de projeto consultoria de impermeabilização, minha sócia é arquiteta. O pessoal que elogia os projetos, eu falo, ó, o mérito é dela, né? As soluções, a obra eu tô lá ajudando, mas o mérito da qualidade gráfica é dessa mocinha aqui, ó. Então. Exatamente. Se complementam, não é mesmo? É É. verdade. Mas e aí, Arlete, e o seu recado pra gente eu- fechar mais um bate-papo super enriquecedor aqui nos Engenheiros Notáveis? Primeiro é justamente esse aprendizado, ele é constante, né? A gente tem que ficarmos muito cientes dessas possibilidades de acertos, né? E é um trabalho de formiguinha que nós estamos aqui nos propondo com esse propósito tão importante na área condominial. Por isso, Condo capacita. Muito bom. Parabéns pelo projeto. Tenho certeza que vai ser a primeira edição de muitos, viu? E se Deus quiser, gravaremos outros episódios. Aí até Opa! falando nossa, lembra quando a gente lançou, já tá tão diferente o mercado, né? Todo mundo já tá com escopo, né? Não vou falar todo mundo, né? Mas já melhoramos aí com escopo. Pelo menos um percentual um pouquinho mais alto, né? Tem uns 10% já, gente. Não, É. 15. Maravilha. Tá ótimo. Obrigada, Da viu, próxima pessoal? vez, ó, você põe no cantinho, põe o zip. Não. Não, mas foi ótimo. ótimo, A gente, o objetivo do canal é exatamente esse, né? A gente traz conteúdo técnico de qualidade, mas de uma forma informal, né? Que é tanto para profissionais quanto leigos, o pessoal que quer ouvir também sobre o assunto aqui, é para todo mundo ficar ali na mesma página, É isso né, aí, Gi? isso mesmo. Legal. Agradecer Nós também vamos, nossos parceiros, né? Patrocinadores, né? Sempre. Então, gente, mais uma vez aí o nosso muito obrigado ao IDD, a Imper Solutions, a Procrio, a Soprema e a Solcine. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por manter aí o nosso canal no ar. Obrigada a vocês, né, que continuam aí seguindo, compartilhando, assistindo. Continuem nos acompanhando, que com certeza vem muita coisa boa por aí. Não percam a oportunidade, mais uma vez reforçando o cupom de desconto. Tem vagas limitadas, tá, pessoal? Porque é presencial, tá? Então, corram ali para garantir a vaga de vocês. E, ó, já dou um spoiler aqui, que eu acho que as engenheiras notáveis vão estar no Estarão curso, lá. hein? Então, por favor, nos encontramos lá. Muito obrigada, pessoal. Sigam aí também a gente nas redes sociais, importantíssimo, né? Deixar Claro. as redes, @Condo Capacita, né? Vocês tinham deixado. Arlete, qual a sua, Arlete, pro pessoal te O seguir meu também? é arletepetinati.arc. Ricardo tem rede social, costuma trabalhar muito lá pro Eu pessoal tô te muito no seguir. LinkedIn, né? Ah, boa. muito bom, E eu boa. sou ruim de Instagram, mas eu tenho lá de Engie, né? Ricardo SFG. Legal. E temos o LinkedIn também, do Do Condo Condo Também tem, Capacita. Condo Isso aí. Capacita.
A gente acompanha e tem muita dica lá também, não é Tem. só sobre o curso, mas a gente está acompanhando ali muita dica legal aí de norma, de conteúdo, que eles já estão compartilhando lá também. Não deixa de seguir a Gi. Isso aí. Engie.gisele.azevedo. Isso aí, ó. Com I, ó. @menezesmar e @engenheiras notáveis, né, pessoal? Não É deixem isso de aí. nos seguir. Nos vemos aí no Próximo episódio. Tchau, tchau.